Com margens ajustadas, não, apertadas. É desse jeito que trabalham os pecuaristas que lidam na cadeia produtiva do leite. E como a atividade pode ter resultados satisfatórios em regiões desafiadoras como as do Nordeste. Nosso convidado é um pesquisador lá do estado do Ceará. Vamos voltar com Cairo Rodrigues. Isso mesmo, Márcia. Vamos agora lá para Limoeiro do Norte, no Ceará, conversar aqui com o professor Rodrigo Gregório. Bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga. Eu que agradeço a oportunidade e estamos aqui à disposição, né, para tentar contribuir. Nós também agradecemos aqui pela sua participação. E Rodrigo, conta pra gente um pouco mais aí sobre o cenário hoje que a gente tem da pecuária, principalmente aí no estado do Ceará. Especialmente aqui no Ceará, é um estado que tem vocação para a produção de leite e menos para corte. Ao longo dos últimos anos, a gente pôde ver que mesmo nesse período de seca, a gente teve um crescimento bastante significativo da produção de leite. Então, houve uma certa redução de rebanho, mais uma melhoria da produtividade e o crescimento da produção de leite. Porém, esses últimos 2 anos, com as questões ligadas aí ao mercado internacional, os preços das commodities, o leite ele foi bastante impactado. E agora, por fim, no final da pandemia, a gente teve a questão da perda de renda impactando, então, no consumo. E os produtores eles vêm passando por uma mudança, pensando, né, em uma certa mudança dos seus sistemas, alguns migrando para o corte, outros migrando para um modelo de produção misto. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, um crescimento de produção de leite em fazendas que cresceram o seu volume, noutras pararam a produção de leite foram para corte e algumas estão migrando para um sistema de dupla produção, função. E como que os estudos aí sobre manejo e uso de tecnologias têm colaborado para os produtores atingirem bons resultados dentro dessa produção? Houve uma pressão no sentido de procurar técnicas, né? As técnicas que eu diria que mais impactaram nos últimos anos, dentro da produção de ruminantes, foi o uso da irrigação para a produção de volumoso, a ensilagem, ou seja, o armazenamento de comida e a suplementação, especialmente com sal proteinado durante o período da seca. E abordando aí principalmente o tema sobre a suplementação, esse ponto aí que vocês estudaram, quais são as principais estratégias aí que o produtor pode criar dentro dessa suplementação aí, mineralização no verão, que vão dar resultado positivo para o rebanho? Pronto, o desafio tem sido, primeiro, trazer para a consciência do produtor, primeiro, que ele precisa de ter o volumoso, a produção e armazenamento de silagem, o pasto, mesmo que seco, ou seja, garantir a oferta de fibra e o fornecimento estratégico do proteinado, né, do sal proteinado durante a seca e o sal energético durante as águas. Tem sido o foco da gente. O produtor tem deixado de ter uma produção, uma pecuária extensiva e está tendo cada vez mais a evolução para uma pecuária intensiva. Está mudando aí esse modo, esse manejo do produtor de trabalhar dentro da pecuária, né? Sim, sim. Até porque a gente aqui no Ceará, né, no semiárido, a gente já tem um potencial de produção por área menor de biomassa. Então, a intensificação ela acaba sendo um viés bastante significativo. Porém, aumentar essa lotação, aumentar a intensificação, passa por o fornecimento justamente desses elementos que estão faltando, né? Esses elementos que eu falo dos nutrientes. Então, a suplementação ela passa a ser estratégica, dado a nossa necessidade de maior intensificação para aumentar a produção e produtividade. Isso tem resultado aí em um rebanho mais pesado e uma produção de leite de melhor qualidade e quantidade também? O produtor ele já se vê numa situação de ter que selecionar os animais para manter aqueles que têm maior potencial genético. Com o advento do uso dessas técnicas, há uma certa indução a uma melhoria do rebanho, pela seleção, pelo uso de animais de maior potencial. E isso veio fazendo com que as médias nossas aumentassem, né? As médias, principalmente aí de ganho de peso, encurtando a idade ao abate e a idade ao primeiro parto. Associar também com maior desempenho pós-parto também, como a produção de leite por vaca-dia, né? O que pode mudar para melhorar ainda mais a nossa pecuária, para ter um avanço ainda maior? E o que está faltando aí na cabeça do produtor? Eu diria que a primeira coisa é identificar para a propriedade, ou seja, o produtor, junto com a sua assessoria, definir qual é o seu modelo de produção mais adequado para aquela realidade que ele se encontra. Porque, às vezes,
você tem propriedades que aqui tem água suficiente para irrigar, então eu posso ter um sistema mais intensivo baseado em irrigação. Outros são propriedades que não têm água para irrigar, eu tenho então que primeiro definir qual que é o sistema mais adequado para a minha propriedade. Na sequência, uma vez estabelecido o modelo, fazer o planejamento da oferta de forragem, que é o segundo ponto, para garantir a oferta de comida, né, de volumoso, para que não haja falta ao longo do tempo. E uma vez estabelecendo, então, esse segundo ponto, né, a escolha da raça, qual é a raça que se encaixa melhor dentro daquele seu negócio, e automaticamente agora você tem o tripé, ou seja, tem a identificação do modelo, tem a produção de volumoso, tem o animal, e você vai poder agora definir o seu plano, né, estratégico aí dos indicadores que você vai almejar, né, de produção, produtividade, o plano estratégico de suplementação. Tudo isso, então, eu diria que é o passo seguinte agora, né, o refinamento do planejamento e gestão dos processos da produção. Rodrigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje, todas essas informações aqui valiosas. Eu que agradeço, ficamos à disposição. Até mais.